Sal da Igreja com a paz do Senhor, vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para aprender da tua palavra, meu Deus. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha repreender, meu Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, o nosso crescimento espiritual, que vem para nos afastar, Senhor, da tua presença, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas com paz, com saúde, meu Deus, com prosperidade. Vai repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de ti, derramando as tuas bênçãos, Senhor, e a tua unção sobre as nossas vidas, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da aula de hoje é O Chamado de um Profeta. E nós vamos fazer leitura que está em 3 livros. Isaías, capítulo 6, versículo 6 ao 8. Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 9. E Ezequiel, do capítulo 2, do 1 ao 3. Isaías 6 diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias 1. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ezequiel 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Amém? Então essas 3 passagens aqui que nós lemos falam sobre o chamado de 3 profetas: Isaías, Jeremias e Ezequiel. E nós vimos na aula passada que o ministério de profeta, ele depende de um chamado de Deus, que não é igual ao ministério de sacerdote ou dos reis, por exemplo, que era familiar, que ia passando de geração para geração. Não é hereditário o ministério de profeta. Podia ser que não tinha nenhum profeta naquela família e Deus fosse lá e escolhesse aquela pessoa para ser profeta. E nós vimos também que o ministério de profeta é um ministério com uma grande responsabilidade, porque muitas vezes eles tinham que entregar mensagens muito difíceis, né? Que podia colocar em risco as suas próprias vidas. Então, em algumas ocasiões, quando os profetas eram chamados por Deus, eles acabavam resistindo a esse chamado do Senhor. Mas, para iniciar o ministério de profeta, tinha que ter esse chamado do Senhor. Só que nem todos os profetas que estão na Bíblia, o seu chamado está escrito na Bíblia como é que foi, né? Alguns dizem e outros não. Amém? E é esse chamado, essa experiência que os profetas tinham com Deus, que fazia essa divisão, essa diferença entre o ministério do profeta e o ministério dos reis e sacerdotes. E o profeta não era um cargo garantido por lei, como o dos sacerdotes, por exemplo. Nenhuma profissão que ele precisava aprender com esforço, para estudar, para aprender de outras pessoas. Era um chamado passado por Deus, uma missão, um propósito, um chamado passado diretamente pelo Senhor. Amém? E o primeiro tópico diz assim: a experiência do chamado. Abraão foi a primeira pessoa a ser chamada de profeta na Bíblia e Moisés foi o primeiro profeta nacional de Israel. E o ministério profético, como eu já disse, ele era marcado inicialmente por esse chamado, ou seja, por uma visitação do Espírito Santo de Deus
que trazia sobre o indivíduo, sobre a pessoa, essa capacitação especial e transformava em um autêntico representante divino para o povo, diante do povo. Só que nem toda a visitação do Espírito Santo era para conceder o ministério profético para alguém, mas sempre o ministério profético começava com a visitação do Espírito Santo, mas era necessário que ele trouxesse uma mensagem, né, uma visão, uma missão, um propósito, uma revelação para esse profeta. Amém? Exemplos de chamados. Como eu disse, nem sempre o chamado dos profetas, eles estão explícitos na Bíblia. Tem alguns profetas que não falam como foi o seu chamado, né? E a gente vai ver alguns casos aqui de alguns chamados que estão na Bíblia e nós vamos ver como foi. Elias e Eliseu. Elias simplesmente aparece no texto bíblico como um autêntico profeta. Então, diante da autoridade que Elias tinha, né, das palavras, da eficácia que ele tinha nas suas declarações, é impossível nós duvidarmos de que Elias fosse um profeta de Deus, mas não fala como foi o seu chamado. Já no caso de Eliseu, ele foi indicado por Deus, mas foi o próprio Elias que transmitiu essa mensagem, que comunicou esse chamado. Não veio um anjo, né? Não foi nada de sobrenatural. Foi o próprio Elias que recebeu essa orientação de Deus e passou para Eliseu. E nós vemos que os dois, tanto Elias quanto Eliseu, foram tremendamente usados, tanto no ministério profético quanto no ministério de milagres. Amém? Isaías, de modo diferente, ele é contado com detalhes que nós lemos no início, né, da aula, na abertura lá em Isaías capítulo 6. E essa experiência que Isaías teve com Deus deu um novo propósito para a vida dele, deu uma nova missão, né? Transformou os seus sonhos pessoais, né? A maneira dele enxergar a vida, dele viver a vida, né? Tudo se tornou secundário diante da missão que ele recebeu de Deus, porque aquela missão era mais importante do que todas as outras coisas. E nós temos que aprender com esse chamado de Isaías, né? Nós temos que colocar Deus como prioridade nas nossas vidas e que os nossos sonhos eles sejam sempre submetidos à vontade do Senhor, né? Que a vontade de Deus seja a prioridade, né? A missão, o propósito, a visão de Deus para as nossas vidas. Amém? E Amós. O profeta Amós, ele fala do seu chamado nas seguintes palavras: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo. Então foi assim, né, que aconteceu o chamado de Amós, né, pelas próprias palavras dele. E ele não era já um profeta, um vidente, né, como profissão, como algumas pessoas profetizavam já naquela época. A sua profissão era de um homem do campo, né, que cuidava de animais, e ele interrompeu a sua atividade profissional e começou a fazer a vontade de Deus, né? E ele foi até o Reino do Norte ali entregar a mensagem que o Senhor havia dito que ele tinha que entregar. O próximo tópico, o título é assim: as objeções apresentadas. Então, as desculpas que alguns profetas, né, apresentaram diante de Deus para não assumirem esse ministério. Por quê? Porque por mais glorioso que pareça alguém ser escolhido como missionário por Deus, muitas vezes esse chamado não era aceito com tranquilidade pelos profetas. Porque eu disse, né, no começo da aula, porque tinha muitas dificuldades, era uma responsabilidade muito grande. Ele tinha que entregar mensagens para reis, para sacerdotes, para autoridades, para homens poderosos. Então, muitas vezes, né, não era sempre, mas muitos que foram chamados como profeta, eles relutaram, eles apresentaram desculpas diante do Senhor, né? Então a gente vê Moisés, quando ele foi chamado, ele disse para Deus que ele não sabia falar, que ele não conseguia falar muito bem. E Jeremias também, quando foi chamado, ele disse que ele era muito jovem, que ele não passava de um menino, né? E muitos outros também apresentaram desculpas. E uma coisa é certa: nenhum deles, né, se posicionou de uma maneira que se sentiu confortável
ou a altura desse ministério de profeta, né? Por mais que alguns tenham aceitado, como Isaías, ele sabia da grande responsabilidade e muitas vezes ele se sentiu inseguro e incapaz, né, diante da missão que ele tinha que realizar. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo aconselha a busca dos melhores dons. E os dons, eles devem ser buscados, né? O apóstolo Paulo ensina isso. Mas ministérios, no máximo, nós podemos desejar. E quando chegam, mesmo que tenham sido desejados, a regra é sentir-se incapaz. Porque de fato nós somos incapazes, mas é o Senhor que nos capacita, né? É o Senhor que coloca as palavras certas nas nossas bocas, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que coloca as pessoas nas nossas vidas, é o Senhor que faz todas as coisas, né? Porque é Ele que dá o ministério e Ele dá a condição, né, de nós realizarmos essa missão, esse propósito, esse chamado. Amém? O tópico: possíveis motivos dessas objeções. Um chamado para toda vida. Então, o profeta não é um chamado para uma ocasião isolada específica, né? Como, por exemplo, um juiz na época dos juízes. O chamado de profeta, ele poria fim num ciclo de vida daquela pessoa que deveria deixar para trás tudo o que ela fazia antes para assumir a missão de ser profeta. E tudo que é vitalício, né, tende a gerar esse receio, esse temor, né? E mudanças também geram isso nas pessoas. Outro motivo possível: um chamado que abarcava diversos aspectos da vida. Então, a atividade profética, ela não era uma coisa que a pessoa realizava nas horas vagas, era a vida daquela pessoa. Então, quando alguém era chamado por Deus, todas as áreas da sua vida elas eram atingidas e transformadas. Eliseu deixou tudo para trás para seguir Elias e se tornou seu sucessor. Amós largou a sua função de boiadeiro, né, e viajou para o Reino do Norte, enfrentando toda a oposição, toda a dificuldade. E até a vida íntima do profeta entrava muitas vezes, né, nessa questão do chamado também, como foi no caso de Oséias, que Deus disse que ele tinha que se casar com uma meretriz, né, com uma prostituta. E o chamado envolvia tarefas difíceis, né? E aí eu já falo da primeira tarefa difícil, né? Por exemplo, Oséias, que teve que se casar com uma prostituta, porque o Senhor disse que era para fazer isso, para ensinar algo para o povo naquela época. A primeira missão de Samuel também, né? Quando ele era ainda menino, ele ainda não era um homem adulto formado, ele era um menino. E ele teve que declarar juízo sobre a casa de Eli, que era o seu tutor, que era o seu mestre, né? Que era quem estava ali cuidando dele, criando, ensinando e educando. A gente vê o exemplo de Jonas também, né? Que tentou fugir da sua missão de pregar em Nínive, porque ele sabia que não seria uma missão fácil, não era uma missão desejável. Então, assim, várias vezes os profetas tiveram que fazer situações muito difíceis, passar por situações difíceis. Então, esse é um dos motivos que não era aceito com facilidade, né, com tanta satisfação, esse ministério profético. Amém? O chamado continha uma ordem. Então, a gente leu o exemplo de Isaías, que embora ele tenha aceitado, né, com prazer ali, imediatamente aquilo que o Senhor falou, não era um convite, mas era um chamado, era uma ordem. Então, mesmo que ele não tivesse aceitado, o Senhor ia insistir e ele ia ter que acabar aceitando, né? Como foi no caso de Moisés, no caso também de Jeremias. Então, deixa bem claro que não é um convite, é uma ordem, é uma ordenança divina. No caso de Jonas mesmo, que tentou fugir, a gente vê o que aconteceu com ele, né? Um navio em alto mar, ali quase naufragando. Depois ele é lançado ao mar, engolido por um peixe. Então, assim, todas as dificuldades que ele passou, porque tentou fugir dessa ordenança divina. E o Novo Testamento, a declaração de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar
o evangelho. Então era uma obrigação que ele tinha, era uma ordenança divina, assim como nós também temos ordenanças do Senhor. Então, você conhece alguém que tem um chamado e negou esse chamado? E como é que está a vida dessa pessoa, né? Como é que está a situação dela, se ela está feliz, se ela se sente realizada? Porque nós não podemos negar, recusar um chamado do Senhor, porque nós vamos sim sofrer consequências por isso. A gente vê na Bíblia que as pessoas que tentaram fugir do chamado do Senhor sofreram consequências por causa disso. O propósito do chamado. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, a gente vê aqui nessa passagem que não é só receber o Espírito Santo e desfrutar das benesses do Espírito Santo na nossa vida, mas também tem uma função a ser exercida, né? Que é ser testemunha de Cristo nessa terra. Então, Deus é um Deus de propósitos. Tudo o que Ele faz tem a ver com seus eternos propósitos. Amém? Chamados para repreender. Os profetas, eles funcionavam como uma espécie de freio moral para o povo, para os sacerdotes, para os reis, que frequentemente se afastavam de Deus e seguiam o caminho do pecado, de rebeldia, de desobediência, e era o profeta que trazia uma palavra para esse povo se lembrar, né, e voltar para os caminhos do Senhor. Então Deus enviava sempre o profeta para repreender, né, essas práticas carnais, essas práticas pecaminosas. E a gente tem o exemplo de Natã, né, quando ele foi até o rei Davi para falar para ele do pecado que ele estava cometendo, para repreendê-lo por causa do que ele tinha feito. Amém? Então, assim, o chamado, o ministério profético, não é somente para anunciar bênçãos, é para anunciar a palavra de Deus, né? E muitas vezes, como a gente falou aqui, é para nos lembrar, é para nos alertar, é para nos repreender. Amém? Nós estamos muito acostumados a apenas receber profecias de bênçãos, mas o Senhor também pode usar os seus profetas para corrigir, para repreender, né? A gente vê muito isso na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, e no Novo Testamento tem também. Amém? Chamados para proferir sentenças. No primeiro livro de Reis, capítulo 14, dos versículos 1 ao 14, a gente vê uma história do rei Jeroboão. O que aconteceu? O seu filho ficou muito doente e ele pediu que a sua mulher se fantasiasse, se disfarçasse e fosse até o profeta Aias, que foi o mesmo profeta que profetizou que Jeroboão seria o rei. E o profeta Aias já estava idoso, já não enxergava mais por causa da sua idade, mas antes mesmo da mulher de Jeroboão chegar à sua casa, Deus falou para ele que a mulher estava indo disfarçada e qual era a mensagem que era para ele entregar. Quando a mulher chegou, ele falou: mulher de Jeroboão, por que você vem disfarçada até mim? Então, ouça isso. O seu filho vai morrer, o filho de Jeroboão vai morrer sim, e vai acabar toda a descendência de Jeroboão. Não vai ter geração para ocupar o lugar dele no trono. Acabou, né? Por quê? Porque Jeroboão fez o que era mal diante do Senhor e o Senhor não queria mais que a descendência dele continuasse no trono. Então a gente vê aqui que Aias proferiu uma sentença e que não é ele, que é o Espírito Santo, porque olha só, ele estava cego, né? E mesmo antes da mulher chegar, ele já sabia que a mulher iria, que ela estaria disfarçada e o que ele tinha que falar, porque Deus falou para ele. Amém? Então, esse foi o meio que Deus encontrou para frear aqueles que estavam seguindo por um mau caminho, né? E também para fortalecer a fé dos justos. Os primeiros, né, os que estavam no mau caminho, ao verem o juízo divino, estavam sendo convidados ao arrependimento. E os justos, sendo animados a continuar seguindo com a fé em Deus, na lei do Senhor, obedecendo, fazendo tudo corretamente. E o outro tópico, chamados para interceder. E essa é uma função muito importante do ministério profético também. A gente vê que sempre os profetas, eles estavam intercedendo pelo povo. Daniel, que foi chamado para o ministério profético, ele orava 3 vezes ao dia pela restauração de Jerusalém.
A passagem de 2 Reis 19, 1 a 4, conta-nos que ao receber o comunicado de guerra da Assíria, o rei Ezequias transmite a mensagem ao profeta Isaías, esperando que o profeta orasse, porque ele sabia que ele iria interceder, né, junto a Deus. A gente vê também Moisés, né, várias vezes intercedeu ali pelo povo diante do Senhor. E tem uma passagem que é incomum, que é do profeta Jeremias, quando o Senhor proibiu que ele intercedesse pelo povo, avisando, afirmando que não ia ouvir a oração dele naquele caso. Então tá lá em Jeremias capítulo 7, do versículo 6 ao 18. Então essa passagem, mesmo Deus falando que não era para ele interceder, porque ele não ia ouvir a intercessão, só reforça o caráter intercessório do ministério profético e como Deus ouve a oração e a intercessão dos profetas, até mesmo por causa do relacionamento íntimo que eles têm com o Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o ministério não é uma questão de capacidade humana, mas de escolha divina. A igreja de Atos, capítulo 13, versículo 1, possuía profetas e mestres com o devido reconhecimento do povo. Porém, no versículo 2, há um diferencial. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo não se autoconvocaram, mas esperaram o chamado do Espírito Santo. Todo chamado legítimo precisará de legalidade, que vem da imposição de mãos dos líderes da igreja e da eficácia que vem do reconhecimento do povo. Não basta uma coisa sem a outra. Amém? Então, é muito importante que tenha esse chamado do Senhor, do Espírito Santo, essa comunicação de Deus com o profeta. E aí Deus vai confirmar esse profeta, né, através, como ele falou aqui, da imposição das mãos dos líderes. Ele deu o exemplo aqui de Saulo e Barnabé, né? Então a gente percebe a importância da liderança também dentro da igreja, né? De receber a bênção e de que o profeta ele tenha uma congregação, né? Ele pertença a uma igreja, a um ministério. É importante que a pessoa congregue, né? Que a pessoa tenha uma igreja, que a pessoa tenha um líder, que a pessoa tenha um pastor. Ela vai ser guiada por Deus, vai ser orientada por Deus, mas é importante que ela tenha sim também um pastor. E a gente percebe também que os profetas da Bíblia, eles tinham um reconhecimento do povo, as pessoas acreditavam e sabiam que eles eram profetas de Deus, né? Que o que eles falavam vinha do Senhor, mesmo que muitas vezes eles não obedecessem. E eles sabiam também que se precisassem de intercessão, de ouvir uma mensagem, um recado divino, era esses homens que eles tinham que recorrer. E o ministério profético, ele continua existindo ainda hoje, né? O Senhor continua chamando pessoas, continua capacitando e continua falando através desses homens, né? Só que a gente sabe que hoje a gente está num mundo assim muito confuso, com muita corrupção, com muita mentira, com muita coisa errada. Então existem muitos falsos profetas, como na época do Novo Testamento também existia, como na época do Antigo Testamento também existia, continua existindo ainda hoje. Então nós temos que ter muito cuidado também, nós temos que orar, nós temos que estar atentos, né, à voz do Senhor, para a gente saber quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. E como nós já estudamos isso também em outras lições, uma das coisas para nós sabermos que é Deus é porque a mensagem do profeta tem que estar de acordo com a palavra do Senhor, né? Ele nunca vai mandar uma mensagem que esteja contrário com aquilo que está escrito na Bíblia. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.